boa tarde, meus alunos. Seja bem-vindo a esta aula de espanhol nível intermédio. Hoje, nós aprenderemos o que são os substantivos heterogêneos em espanhol, para que eles sirvam, para que eles funcionem, que comum tem eles entre a língua portuguesa. Então, hoje nós vamos aprender esta aula de hoje. Então, eu quero que você preste atenção nesta matéria, porque elas são muito importantes e a parte ela ajudará vocês a compreender melhor a língua espanhola. Então, comecemos. Heterogenéricos e heterogenéricos. Então, existem dois tipos de heterogêneos, que são o outro que são heterogênicos e outro que são heterotônicos em espanhol. Existem duas coisas, mas elas realmente elas são distintas, não tem muita coisa em comum. Então, comecemos. Os heterogenéricos e heterotônicos são palavras em espanhol e em português, possuem o mesmo significado, exatamente. Elas têm o mesmo jeito de trabalhar, só que elas têm mínima diferença distinta. Mas de que uma língua para outra muda de gênero e de sílaba tônica. Então, elas são aquelas que mudam em o gênero da palavra e ela também troca o dito sílaba, o tônica, o acento que leva certas frases em espanhol. Então, se você quer estudar língua espanhola, é importante conhecer quais são os heterogenéricos e os heterotônicos, por exemplo, para não cometer equívocos na comunicação. Porque elas são importantes, elas são que definem onde vai o acento ou a sílaba em espanhol. Então, elas são importantes na nossa língua. Já nós aprendemos o que são os pronomes, certos substantivos em espanhol, então, mas elas são que trabalham com os acentos, elas são os substantivos que trabalham. Então, prestemos atenção nesta aula, dos seguintes trechos. Então, estes são o primeiro que nós vamos aprender, porque são dois, tem dois jeitos de trabalhar elas. Os heterogenéricos são palavras que em português e em espanhol possuem o mesmo significado, mas seu gênero muda de uma língua para outra. Então, a frase em espanhol tem e em português que tem uma certa similitude, mas ela troca de gênero. E assim as palavras em espanhol que são femininas serão masculinas em português e vice-versa. Por exemplo, em espanhol, substantivos masculinos, el coraje, a coragem. Não. Aqui, ela está falando que os substantivos em português que são femininos, elas serão a parte masculina em espanhol. E as que são femininas em espanhol são masculinos em português. Para você que está escrito de uma forma feminina, para nós está escrito de uma forma masculina. Por exemplo, el coraje, a coragem, el carruaje, a carruagem, el chantaje, a chantagem. Estante, a estante. Então, se você olha estes quadros, esta imagem, onde está explicando, se você olha esta, é um substantivo masculino em espanhol, que em português, para você, seria a escritura feminina, que tem a letra A e ela tem o R, que significa a parte masculina em espanhol.
Então, e a outro quadro, vemos o substantivo feminino em espanhol, que para português está escrito de uma forma masculina. Por exemplo, la mislumbre o mislumbre, la hamburguesa o hambúrguer, la lumbre o lume, la leche o leite, la crema o crema, la pesadilla o pesadelo, la señal o sinal, la licuadora, que no português seria liquidificador. Então, elas trocam do gênero, depende como ela está escrita. Por exemplo, você lembra quando ela está escrita com A, que se ela em espanhol, ela está escrita de uma forma feminina. Pero cuando ela está escrita por decir o sustantivo empieza con E y con L en español, ela está escrita de una forma masculina. Pero en portugués, como fala aquí, así como las palabras en español son femeninas, serán masculinas en portugués y viceversa. Então, é um exemplo pequeno como seria em los heterogenéricos em espanhol. E que ela faz para compreender e ajudar? Isto serve muito para compreender e familiarizar-se como ela começa na parte da escrita. Se você vai escrever, por exemplo, eu vou escrever... Por exemplo, o hambúrguer. Vou escrever em espanhol. Já você, sabendo que para escrever hambúrguer, o hambúrguer em espanhol, ela tem que começar, empieza de uma forma feminina, que seria la hamburguesa. E termina de um jeito feminino. La hamburguesa. Se eu quero escrever a viagem em espanhol, eu vou de viagem, ou ela vai a viagem. Então, eu lembro que a regra heterogenérica fala que para escrever a viagem em espanhol, eu tenho que colocá-la em masculino, porque ela está escrita em feminino. Por exemplo, el viaje. Manuel y Edgar fueron a un viaje a España. El viaje. ¿Para dónde van? Nosotros vamos a ir de viaje. Então, depende como ela está escrita, ela tem que empezar. Se você tem uma frase está escrita em feminino, em português, você só precisa colocar, vice-versa, a palavra de forma masculina ou feminina em espanhol, dependendo como está escrito a frase em português. Então, ela ajuda muito para entender, ela está escrita desse jeito, está escrito muito bem certo, é para não misturar as frases, porque a vezes eu olho ao estudante que escreve de um jeito, la hamburguesa lo escribe lo hamburguer o hamburguesa, escribe de uma forma não correta, certo? Com esta base heterogenérica, você aprende a escrever a frase da forma certa. Então, tem que prestar muita atenção, porque existem também outras maneiras de escrever de um jeito masculino, feminino, em espanhol, dependendo como ela começa na parte da frente. Então, nos seguintes slides, seguimos. Os heterogenéricos e os heterotônimos referem-se a palavras que em português e espanhol são semelhantes, mas possuem gênero e sua pronúncia é distinta de uma língua. Então, elas trabalham do mesmo jeito. Elas trabalham com os gêneros das frases. Só como ela está falando, a pronúncia são distintas e para outra língua
não é o mesmo, a vezes, o mesmo significado, mas elas são semelhantes. Para conhecer os heterogenéricos e os heterotônicos, é muito importante para não cometer erros ou equívocos na comunicação e interação, pois se refere a palavras que são semelhantes entre a língua espanhola e a portuguesa, que é a parte brasileira, dependendo, mas que muda o gênero e a pronúncia de uma língua ou outra. Tá. O outro que nós aprendimos foram os heterogênicos, que eles se tratam, depende, que ela muda, se a frase em português está em, por exemplo, feminino, você só precisa trocar ela de uma forma masculina em espanhol, como é a coragem, el coragem. Então, isso ajuda você a escrever de uma maneira certa em espanhol. A outra, pero a elas, para melhor falar, elas trabalham do mesmo gramática, elas estão trabalhando de gênero, que elas são semelhantes. Então, seguimos com outro slide. Vamos aprender as diferenças em espanhol. Os heterogênicos são substantivos semelhantes na forma gramática e o significado mais muda de gênero e de uma língua. É o que nós aprendimos ali em cima, que os heterogênicos são substantivos semelhantes en la forma gramática y el significado, pero cambia de género de una lengua y o a otra. Então, tendo em conta que elas são semelhantes, só porque elas cambiam, trocam, dependendo como está. Por exemplo, o português, o substantivo feminino, árvore. Então, ela está escrita de um jeito feminino, está escrita de um jeito feminino. Como eu escrevo a árvore de uma forma certa em espanhol? Só precisa escrever de um jeito masculino. Você vai apagar e vai colocar. Ela, se você olha, tem um jeito semelhante de escritura. Um pouquinho, para você pode como que entender qual é o significado dela. Então, nós olhamos aqui a árvore. Ela está escrita quase igual no espanhol. Se você olha a compreender, ela começa de um mesmo, ela está escrita de um mesmo, só que ela não tem a mesma escritura dela. É assim, tem o mesmo significado, são semelhantes de um ponto de vista, mas sua escritura igual forma é distinta. Aqui temos o aguardante. Está escrito em feminino, sim. É aguardiente. Então, você só precisa trocar de uma forma, se você vai escrever do jeito masculino para escrever de uma forma certa, o análise é análises. Também, se você olhar aqui, o análise tem um certo semelhante de escritura, hasta o acento vai igual. Elas, é o que o heterogenérico trabalha, são frases de semelhança, tem um certo forma gramática igual, mas os significados são distintos e não tem como que a mesma escritura. Para elas têm o mesmo significado, só que elas não têm quase semelhança. Então, a aprendizagem em espanhol está escrito de um jeito masculino e para você escrever no português, como precisa escrever de uma forma feminina. Então, isto serve para estes são alguns exemplos para compreender melhor o que está falando, tanto em espanhol, substantivo masculino, substantivo feminino. E ela ajuda para escrever de uma maneira certa em espanhol. Então, seguimos com o slide, seguimos com o slide.
Estes outros exemplos mais em espanhol substantivos agora no feminino. Tá? Está o alfabeto, ela tem um certo distinto da lei do alfabeto em substantivo. Lembre, substantivos. Assim, ela tem um certo significado, só que é distinto. Uma parte do feminino está escrito com A, la, a, la, b, la, c. E a parte do substantivo masculino, o, a, o, b, o, c. La alarma. Descrito de um jeito feminino, só que em português se escreve o alarme. La parraga, o barral. La brea, o breu. La costumbre, o costumbre. La costumbre, o costumbre. La cárcel, o carcere. La cumbre, o cumbre. La leche, o leite. Legumbre, o legume. La miel, o mel. Então, se você olha detenidamente, ela tem uma certa semelhança, o significado delas são iguais, só que as estruturas trocam um pouquinho o gênero. Que troca realmente é o gênero dela. Se ela está feminina, você troca o gênero da parte feminina para em espanhol, e em português é escrito em uma parte masculina. Então, se você quer aprender, você só pega uma frase em forma masculina, por exemplo, e só precisa de colocar o gênero de uma forma feminina. Então, esta é uma parte para compreender melhor a língua, como ela está escrita, e para que ela serve nesse momento, sabendo que ela sim tem uma feminização, sabendo que ela tem o mesmo significado, só precisa de colocar o tipo de gênero como ela está escrita. Então, estes são alguns exemplos, há muito mais separados, só que eu coloquei que são mais usados em espanhol e que sirvem para nós e aprender. Tá. Agora, já que nós aprendemos a parte dos nós aprendemos a parte dos heterogenéricos, para que eles sirvam, como ele funciona e em que jeito funciona. Agora nós vamos aprender os heterotônicos. Então, os heterotônicos têm um certo semelhança ou quase é o mesmo significado, elas sílabas cambiam de gênero e coisa, só que elas são palavras semelhantes na forma gramática e no significado, mas muda de sílaba tônica. Tá? A outra depende do gênero. Depende do gênero como ela está escrita e como colocar ela. Aqui é um pouco mais difícil porque ela está falando da parte da sílaba tônica, a muda da sílaba, onde você vai colocar e onde vai mudar essa sílaba. Mas para mim é mais complicado porque está dependendo do acento, a pronunciação dela. E às vezes há estudante que não compreende como colocar o acento de um lugar certo. Então, com este material, os heterotônicos, você aprende como ela muda e onde ela se coloca de uma maneira certa em espanhol. Então, os heterotônicos são palavras semelhantes gramáticas que o significado delas são iguais, só que muda na sílaba tônica de uma língua a outra. Ou seja, ocorre mudança na forma de pronúncia a palavra em cada língua, entre o espanhol e o português. Por exemplo, espanhol e português estão divididos, Academia. Aí você olha a pronúncia como nós. A pronúncia em português é academia. A parte forte é a parte mais forte de sua pronúncia. Só que em espanhol, sua pronúncia mais forte é o DE. Academia.
academia, élite, elite. Então, você está olhando aqui o acento E com acento, a parte mais forte. Só que a parte em português, a parte mais forte é a parte da L aí. Elogio, elogio. Fobia, fobia. Micro, micro. Teléfono, telefono. Então, você tem que olhar muito cuidadosamente o acento dela e você vai compreender, ela cambia e ela toca o tipo de som forte em um certo ponto. Então, a tônica vai ali. Você tem que olhar e prestar atenção a esta parte, porque é a parte mais fácil da escrita e a pronúncia. Graças a ela, a pronúncia dela é importante. Aprendendo como aqui em português está escrito, você aprende a parte da pronúncia na parte de espanhol. Se a academia você fala desse jeito, como você fala em espanhol? Você só procura. E você, a academia é a parte mais forte da parte da E. Academia. A escritura é a mesma? É a mesma. Elas têm todos eles. A escritura dela é igual. Muito semelhante à parte do português. Só que na pronúncia é um pouco distinta, porque muda a parte da sílaba tônica. A parte tônica, sua pronúncia, ela muda. Então, se você olha, é só igual. A academia se escreve do mesmo jeito, ele se escreve do mesmo jeito, elogio não igual, fobia, meio só que se você olha a sílaba onde ela é pronunciada é distinta. Então, essa é a parte distinta dela. Outra trabalha da parte do gênero. Ela, em esta, os heterotônicos, ela trabalha com a parte tônica da sílaba. Então, essa é distinta. Elas trabalham do mesmo jeito, ela está trabalhando com substantivo, só que elas, uma trabalha de um jeito distinto e a outra trabalha deste jeito. Então, seguimos. Para seguir, estes são outros exemplos em português. Periferia, limite, herói, mediocre, prototipo, cerebro. Então, se você olha, ela trabalha desse jeito. Ela trabalha se você vai procurar uma frase em espanhol e você vai tentar compreender frase em espanhol que seja semelhante. Você vai procurar frase que seja semelhante à sua escritura. Neste caso, você olha no slide, elas têm as mesmas escrituras. E você vai ensaiar a academia. E você vai ensaiando como seria a sua pronúncia. E incluindo, depende mais da parte do som. Se você parte de compreender, tem que ver mais a parte do som. Familiarizar-se com o sotaque dela, porque elas não têm o mesmo jeito da pronúncia. Enquanto a outra, que são estas? Sua pronúncia ela está escrita também de um jeito mais ou menos familiarizado, só que o gênero depende muito. Eu vou escrever aprendizagem. Como se escreverá em espanhol? Uma aprendizagem, na parte da regra heterogenéricos, ela tem que escrever de um jeito masculino, porque ela está escrita de um jeito feminino. Então, eu só preciso colocar e escrever aprendizagem de uma forma masculina. Porque no português está escrito de um jeito feminino. Como fala o slide de aqui, que assim as palavras em espanhol são femininas, serão masculinas em português. Então, em esse slide você olha todos como ela está escrita, como para que serve.
de uma forma masculina ou feminina, dependendo como ela está escrita. Por exemplo, a licuadora, que em português é liquidificador. Tá. E a parte mais... Acho que esta parte, para mim, é a parte mais fácil, porque só precisa colocar do gênero e da parte... Como seria? A outra, ela não é escrita de uma maneira, pode ser, mais complicada, acho, para meu ponto de vista, porque a outra está dependendo da sílaba. A sílaba tônica está dependendo. Então, essa é a parte mais difícil e complicada. Porque você, ela está escrita do mesmo jeito. Pero sua pronúncia é igual? Não, sua pronúncia é distinta. Por exemplo, elogio, fobia. Já você olha que, não tem igual. Herói. Já você olha que, gente, a escritura é igual, só que na parte do acento é distinto. Assim, eles têm um certo escrito igual, só que a parte do jeito é distinta. Então, em este artigo nos serve para aprender os tipos de substantivo em espanhol que nos ensina a compreensão no português. Então, isso nos ajuda muito também em parte do som, em parte do heterogêneos, a parte do heterotônicos. Acho que ela funciona mais para a parte do som. Por quê? A vezes, há frases que em espanhol não tem o acento. Dizem, não olha o acento. Mas sua pronúncia é igual. Por exemplo, aqui seria academia. Se você olha, ela não tem acento. E como pero o som dela é distinto. Então, você só precisa escutar ela e, vou aprender como é o som dela. É importante. Não é igual. E nesta trabalha tanto da parte de escrita como a parte do som dela, que você vai acostumbrar-se ao ouvido desta frase. Então, este é mais para entender como a pronúncia dela. Todo este slide não tem um início, frase, oração complexa como não tem. Só que ela seria mais a parte do como seria a pronunciação da frase. Porque a vezes há estudantes que eu leio uma oração. Manuel foi para a academia ayer. O Manuel foi à academia ontem. Então, você olha a frase, pero a academia está escrita do mesmo jeito, seria que é a mesma forma de partir da pronúncia dela. Então, o estudante que fala, o Manuel foi para a academia ayer. Então, não é o jeito de falar isso. A parte do heterotônicos, ela ajuda, e a parte do heterogenéricos, ela ajuda a compreender como ser escrito a cada frase, como se deve colocar e como se deve pronunciar. A academia se tem que pronunciar academia. O coragem, a coragem, em espanhol, tem que ser escrito em masculino. Ele tem coragem para ir a um parque de terror. Ele tem a coragem de ir a um parque de terror. Então, você já está olhando que está escrito a coragem, você vai colocar el coragem. Ele tem coragem para ir ao parque. Então, esse seria um tipo de compreensão mais fácil. Então, muito obrigada por estar aqui presente. E você acha prestou atenção? Olhe seus links. Eu quero que você olhe os links. Façam suas atividades. Eu vou colocar atividades. Tanto a atividade da parte tanto na parte do heterogenérico e como na parte do heterotônicos. Para que você entenda. E eu quero saber aonde vai
como seria escrito o costume no parte em espanhol, assim, como ela está escrito. Ela está escrita se ela está escrita de uma maneira no português masculino, eu tenho que colocar o gênero em uma parte feminina. Como eu vou saber o parte heterotônico? Ela muda sílaba, então eu tenho que prestar atenção no som dela. Eu vou deixar links com áudio, a parte mais com áudio, porque você escuta a diferença dela. Incluindo mais a parte do heterotônicos. Incluindo vídeo onde você vai olhar pessoas explicando melhor. Ela está escrito jeito. Incluindo frases, que seria a parte de escrita, como você, ela está escrita desse jeito. Então, eu tenho só que colocar, se ela está basada na parte em heterogenérico, eu só preciso de colocar a frase, na parte da frase em português e em parte feminina. Então, muito legal que você haya prestado atenção na aula. Agradeço de verdade que você tenha um dia muito abençoado, incluindo que você tem que prestar atenção às atividades que ajudam no seu cumprimento de cada dia. Então, muito obrigado, até mais tarde e que você tenha um dia agradável.